Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, uns vídeos atrás eu tinha falado que eu tinha gostado muito de ler o Marcelo Rubens Paiva durante esse meu período chato de leitura, que eu começo a ler muita coisa e não termino nada. Ele foi um dos únicos autores que eu consegui então ler mais de um livro assim de uma vez, porque a leitura dele o estilo de escrita dele é um estilo muito gostoso de ser lido. Inclusive, eu acho que eu comentei que se eu fosse indicar livros para uma pessoa que está começando a ler, eu indicaria livros dele. Bom, eu vou fazer então uma resenha de cada um dos livros que eu li dele, que foi o Feliz Ano Velho, eu ia falar Feliz Ano Novo, Feliz Ano Velho, Malu de Bicicleta e A Segunda Vez que Te Conheci. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou falar então do primeiro livro que ele lançou, que foi o Feliz Ano Velho. Nesse livro aqui ele vai contar para nós como é que foi para ele, um jovem de então 19 anos, saber que ele não iria mais andar, porque ele ficou tetraplégico de uma maneira, convenhamos, muito boba. Ele estava num passeio com os amigos da faculdade, foi mergulhar num lago e ele não sabia que esse lago tinha 30 centímetros de profundidade e ele acabou fraturando a quinta vértebra da coluna cervical. Por conta disso, ele ficou tetraplégico. Então ele só podia mexer o pescoço e a cabeça. O pescoço, né? Então ele já começa o livro falando de como foi para ele a experiência de mergulhar, o que ele sentiu no momento que ele mergulhou e como foi as demais horas até ele descobrir que ele não ia poder mais andar, que ele era um deficiente. Isso aconteceu em 1979 e em 1980 seria celebrado o ano do deficiente físico aqui no Brasil e, se não me engano, no mundo inteiro, não sei. Então foi assim uma coincidência mórbida, mas não deixou de ser uma coincidência. E ele acabou descobrindo várias coisas. Ele acabou descobrindo que um grande número de pessoas acabava na mesma situação que ele do mesma maneira, mergulhando em piscinas, em lagos, em lagoas, sem muita profundidade, sem saber disso. E ele acaba falando aqui, né? Tem um momento que ele fala, eu devia ter descoberto isso antes para mim não cometer essa burrice. Bom, então ele vai falando pra gente como é que foi essa experiência para ele de passar da condição que ele estava antes do acidente para a condição que ele iria ficar depois. Porque antes ele era aquele jovem cheio de vida, aquele jovem que passeia, aquele jovem que tem vários amigos, aquele jovem que desfruta da vida, digamos assim. Então ele desfruta no sentido que as pessoas têm, né? Porque cada um tem um sentido diferente. Mas a maioria das pessoas tem um sentido de desfrutar da vida do seguinte: de beber, de fazer sexo, enfim, de festejar. E ele era esse tipo de pessoa. E depois do acidente, ele sabia que não iria ser mais tão fácil para ele fazer tudo aquilo que ele fazia antes. Só que essa experiência vai sendo, como eu posso dizer, as pessoas que vão visitar ele vão meio que tranquilizando ele dessa nova condição, vão tirando ele de uma possível depressão na qual ele poderia cair. E isso tem uma mensagem muito bonita por trás dessa parte do livro, que é o valor das amizades. Às vezes a gente tem um amigo que está numa situação dessa, não quer ver porque vai se chocar, e a gente não percebe que a gente vai estar fazendo bem para ele indo lá. Eu entendi, eu tirei essa lição dessa parte do livro, porque às vezes a gente não tem um amigo que, por ser muito amigo, a gente não quer ver naquela situação. Então, para pensar se não vale a pena você ir. Às vezes vai ser um pouco desconfortável para você, mas vai ser muito bom para o seu amigo. Pensa bem no que você está fazendo aí, né, no que você está cultivando na sua vida. E o jeito que ele constrói esse livro é um jeito muito bom. Por quê? Conforme ele vai falando das pessoas que vão visitar ele vai começando a fazer uma técnica que não são todos os autores que conseguem fazer com tanta maestria quanto ele. Ele vai contando flashbacks da vida dele. Todos os livros ele vai fazer isso, mas esse daqui é o que ele faz de uma maneira mais interessante. Porque ele vai falando do presente, aí ele para de falar daquilo e vai falar de um assunto relacionado com uma pessoa que foi visitar ele no hospital.
Em alguns livros que os autores tentam fazer isso, acaba se tornando uma leitura muito chata. Mas essa não, porque o jeito, a história dele é uma história muito bonita. Então, ele vai falar de quando ele tocava, ele vai falar de como foi o movimento estudantil da Unicamp durante o golpe da derrubada como é o nome dele? Do Collor. Ele vai falar de como foi a relação dele com o pai. Ele vai falar de como foi para ele ter o pai, porque o pai dele, o Rubens Paiva, ele foi um deputado que simplesmente sumiu. Ele foi preso durante a ditadura militar e até hoje não se sabe o que fizeram dele. Com certeza ele deve estar morto, né? Mas, enfim. E ele fala muito disso durante o livro, sem perder o foco. É isso que pecam muitos autores. Eles falam de diversos assuntos, eles acabam perdendo o foco. Ele não. Ele vai para um assunto, volta e retoma exatamente do mesmo lugar que ele parou. Eu achei isso uma coisa muito bacana, tá? Então, assim, quer ler um livro hoje, assim, não tem nada para fazer? Leia esse livro aqui, você não vai se arrepender, tá? Enfim, então a narrativa do livro é muito boa, a linguagem que ele usa é muito boa, a história em si, né, é uma história excelente, é uma... Eu vou cair num clichê agora, mas enfim, é uma lição de vida aí, né, pra quem quiser achar que a vida não vale a pena, não sei o que, leia esse livro, pensa um pouco do que você está fazendo da sua vida, de quanto você está aproveitando ou deixando de aproveitar a sua vida, tá? É isso então. Ah, uma coisa que as pessoas sempre falam a respeito deste livro, principalmente, mas de todos do autor, é da linguagem que ele usa. Que ele fala muito de sexo e não sei o que. Você tem que pensar no seguinte. Este livro fala da história de um rapaz de 20 anos. De 19 para 20 anos. Tá? Que os rapazes de 19 para 20 anos não vão pensar em teoria da relatividade, não vão pensar nas questões fundamentais da existência, eles não vão pensar no pensamento behaviorista. Não. Eles vão pensar principalmente em sexo, em drogas, em libertinagem, enfim, tá? Então, lide com este fato. Isso não desqualifica este livro, muito pelo contrário. Se não tivesse isso, com certeza esse seria só mais um desses romances bobos que tem por aí. E como eu disse no meu outro vídeo, dos escritores atuais, este daqui, na minha opinião, é o melhor, tá? Então é isso, se você gostou do meu vídeo, não se esqueça de dar um joinha e de compartilhar pelas redes sociais. Se você não gostou, me diga aí por que você não gostou, o que eu posso melhorar. Se você não está inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, eu não sei de que lado que é, mas não se esqueça de se inscrever. É isso então, um abraço pra vocês, tchau!